Bora resolver um exercício clássico de lançamento oblíquo? Então vamos lá, que é depois da vinhetinha. Só não vai esquecer de curtir aí essas coisas todas, hein? Bora! Bom, é isso aí. Aqui, um modelo clássico de lançamento oblíquo. Então presta bem atenção. A gente tem uma velocidade de lançamento de 50 metros por segundo e um ângulo de 53 graus. É o ângulo que mais aparece na física, tá? Para 53 graus, o seno é 0,8 e o cosseno é 0,6. Então, o primeiro ponto importante é você descobrir ou achar quem é Vx e quem é V0y. Vamos fazer? O Vx é o V0 vezes o cosseno do ângulo. Tá lá na aula anterior, tá? Vx é V0 vezes cosseno. Então, a gente tem que Vx é V0 é 50 e cosseno é 0,6. Isso vai dar 30 metros por segundo. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui, ó, quando eu lanço esse móvel, uma parte da velocidade dele, tá vendo a parte aqui na horizontal, vai ser 30 metros por segundo. Então, esse cara aqui é o Vx, 30 metros por segundo. Bom, e vamos achar o Vy, o V0y, né, no caso. Ó, o V0y, ele vale V0 vezes o seno. Então, V0y é 50 vezes 0,8. 50 vezes 0,8, 40 metros por segundo. Ah, que legal, Virgílio. Como você chamou o 30 de 3 quadradinhos, então o 40 vai ser 4 quadradinhos. Exatamente, ó. Então, aqui a gente tem o V0y, que vale 40 metros por segundo. Isso quer dizer que a resultante aqui vai ser os 50 metros por segundo, ou seja, a resultante vai ser a velocidade de lançamento. Agora, eu peço para você o seguinte. Num primeiro momento, a gente sabe que a gravidade é 10, tá? Eu não falei aí, mas enfim, vamos deixar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero que você pense comigo rapidamente. Quanto tempo, se o corpo for lançado a 40 metros por segundo para cima, quanto tempo ele demora para subir? Se você pensa bem, qual é o tempo de subida? Ah, Virgílio, se é 40 metros por segundo para cima e a gravidade freia 10 metros por segundo em cada segundo, então de 40 vai para 30, de 30 vai para 20, de 20 vai para 10, de 10 vai para 0. Opa, temos 4 segundos. 4 segundos para subir, 4 segundos para descer. Olha que interessante, porque essa conta ela é quase feita aqui de cabeça mesmo, tá? Então você tem lá o tempo de subida, ó. O que é o tempo de subida? Ah, Virgílio, o tempo de subida é o V0y dividido pela gravidade. Perfeito. Ó, V igual a GT, tá? Então é 40 dividido por 10. Se é 40 dividido por 10, isso vai dar 4. Se o tempo de subida é 4 e ele cai na mesma posição aqui vertical, né? Então, qual é o tempo de descida? Aí você fala, Virgílio, então é 4. Beleza. Qual é o tempo total, então? O tempo total é 8 segundos. Bom, o tempo de subida é 4. O tempo de descida, olha só, o tempo de descida, então vai ser 4 segundos. Vamos lembrar que na descida, se ele chega ali e tal, é como se fosse um lançamento horizontal.
Então, você pode jogar h igual a gt ao quadrado sobre 2. Faz essa conta aí, pausa, vai pausando o vídeo, tá? E faz as contas. Se você fizer essa conta, você vai chegar em uma altura igual a 80 metros. Eu diria para você fazer o seguinte para mim. Diria para você achar a altura depois de 1 segundo, a altura depois de 2 segundos, a altura depois de 3 segundos, a altura depois de 4 segundos. Tá? Eu diria para você fazer isso. Então, se você quiser pausar o vídeo e fazer isso, eu acharia ótimo. Tá? O que eu sei? Bom, vamos entender, e eu falei isso na aula lá de equações, né? É como se aqui, olha, nós tivéssemos um eixo Y, tá vendo? Ó, então eu posso colocar até aqui, ó. Então aqui é como se a gente tivesse um eixo Y, tá? E aqui é como se a gente tivesse um eixo X. Esse eixo X posso deixar assim mesmo, ó. Um eixo X. Bom, vamos pensar numa seguinte situação. No primeiro segundo de movimento, o móvel vai subir 35 metros. Se você fez as contas, você chegou em 35 metros. Quer dizer, ele vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele chega aqui nesse ponto. Ah, Virgílio, olha que interessante. Ele chega nesse ponto com que velocidade? Então ele chega nesse ponto com que velocidade? Ele chega nesse ponto com uma velocidade no eixo Y igual a 30 metros por segundo. Ah, Sor, olha só. 30 metros por segundo, é verdade. Depois, no próximo segundo, ele sobe 25 metros, tá? Então, aí vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então ele vem aqui. E aí, neste ponto, ele está com 20 metros por segundo. Olha, ele está parando. Tá vendo que bonitinho? Depois, ele sobe 15 metros. Lembra que a variação vai indo de 10 em 10, né? Se ele sobe 15 metros, ele vem para cá. E a velocidade aqui nesse ponto é de 10 metros por segundo. Até ele não ter mais velocidade, quer dizer, até ele parar. Enquanto isso, ele se move para frente. Então, vamos imaginar aqui que ele está se movendo a 30 metros por segundo. Vou pegar aqui, então, 4 quadradinhos só para ficar certinho. Então, ele vem para cá, ó. Esses 4 quadradinhos aqui vão valer para a gente 30 metros. Mais 4 quadradinhos vai valer para a gente 60, tá? Mais 4 quadradinhos vai valer para a gente 90. Mais 4, 120. Tá vendo? Então vamos lá, em 30, olha onde ele vai estar, ó. Ele vai estar aqui. Ah, Virgílio, olha que interessante. Então é como se fosse um gráfico, né? Exatamente. Os designers de computador, né? Designer game, os caras têm que pensar muito nisso aqui, né? Por que você tem que comprar uma bela de uma placa de vídeo para captura de jogo, por exemplo? Por conta disso. Ele tem que capturar todos esses pontos aqui. Olha quando ele está em 60. Ah, em 60 metros na horizontal, ele vai estar aqui. Em 90 metros, ele vai estar aqui, ó. Eu estou pegando essas alturas, tá? Em 120, olha só. Tá vendo? Então, assim, claro, se eu fizer tudo bonitinho... Ah, Virgílio, eu quero que você faça tudo bonitinho. Tá bom,
Faço também, ó. Tá bom, ó? Então vamos fazer. Então aqui, lembra o que eu disse? Aqui eu disse que foi para 35. Depois eu disse que subiu mais 25, então foi para 60. Depois eu disse que subiu mais 15, então foi para 75. Depois eu disse que subiu mais 5, então foi para 80, que foi a altura que você calculou ali. Tá? Então aqui, ó, quando deu 120 metros, olha que interessante. A hora que deu 120 metros, a gente tá lá no 80, ó. 80. Então, se a gente for traçando aqui, isso vai virar uma figura gráfica bem bonitinha. Mas bem bonitinha mesmo. E as velocidades? Aí um ponto bem importante. Olha para as velocidades. Aqui continua 30. E aqui? Ah, aqui vai para 30. Legal. Aqui continua 30, ó. E na vertical? Pô, na vertical não, Virgílio. Na vertical é para 20. Aqui continua 30. E na vertical, Virgílio? Não, na vertical não. Na vertical é para 10, ó. 10. E aqui? Ah, aqui continua 30. E na vertical, Virgílio? Ah, na vertical não tem nada. Na vertical é 0. Tá vendo? Ó? Então o VY aqui é 0, no ponto mais alto. Em todos os pontos, o Vx é a mesma coisa. Em todos os pontos. Então isso quer dizer que o móvel tem movimento para cima, tá vendo? Ele sai lá de baixo já com velocidade. É que a gente representa a mesma velocidade no desenho, hein? Sim, né? Ó. Aí depois ele continua com velocidade, continua com velocidade, continua com velocidade, até não ter mais velocidade. Ô, senhor, aí ele continua, ele começa a descer? Aí ele começa a descer. Ele parte do zero, depois, olha só, a velocidade começa a ir para baixo. Aí ele desce mais um pouco para baixo. Aí, mais um pouco. Aí, mais um pocão. Tá vendo? Bom, vamos terminar esse desenho aqui bem rapidinho, porque agora o que vai acontecer é que essa figura ela vai se repetir do outro lado. Vamos terminar? Mas acelera aí, vai. No fim, o desenho é mais ou menos esse aqui. Esse é o desenho gráfico, né? Essa é a figura gráfica do movimento parabólico. Então aqui estão todos os pontos que a gente tem que calcular. Ah, então olha só, qual é o ponto que ele está no instante 3 segundos? Ah, no instante 3 segundos, Virgílio, olha só, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Ah, então ele está nos pontos 90, 75. Tá 90 no eixo X e 75 no eixo Y. Virgílio, como que calcula o alcance? Boa, o alcance total, segundo o meu desenho, deu 240 metros. O alcance é Vx vezes o tempo, lembra, total. Vamos ver quanto vale Vx? Vx vale 30. E o tempo total? Bom, tempo de subida é 4. Tempo de descida, 4. Então, a gente tem 30 vezes 8. Show de bola, Virgílio bateu. 30 vezes 8 é 240 metros. A maior parte dos exercícios de movimento parabólico são assim.
Tem exercícios mais complicados? Lógico que tem. Tem até porque dá para complicar. Então tem situações que podem aparecer ou podem ser um pouquinho mais complicadas. Se você entendeu esse esqueleto aqui, a coisa fica mais simples, tá? Então você tem que entender esse esqueletão. Bom, como é que é o movimento no fim das contas? O movimento é esse aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Olha só. Opa, só aqui. Esse é o movimento. Então, o movimento é o que está representado aí em roxo. Então, olha, um objeto arremessado para cima e para frente, você faz todo o movimento de forma separada. Então, uma parte horizontal e uma parte vertical. Quer fazer junto, quer fazer com equação de parábola, você é muito bom na matemática, tal, faça. Não tem problema, vai dar a mesma coisa, tá? Mas se não, então você vai fazer separando a vertical da horizontal. Esse é um exercício clássico, mas esse exercício, ou parecido com ele, já caiu na FUVEST, já caiu na Unicamp, já caiu na Unesp, enfim, caiu em uma série de vestibulares. Então, exercícios que você resolveria fazendo dessa forma, tá bom? Então, vê se você consegue entender essa forma, volta esse vídeo quantas vezes for necessário, vê se você consegue entender isso, para a gente poder partir para exercícios um pouquinho mais complexos, um pouquinho mais complicados. Beleza? Bom, tomara que você tenha gostado. E não esquece, né, de dar a curtidinha aí, aquela coisa toda. Fechou? É isso aí. Até já!